Eu não queria gravar esse vídeo, mas eu vou gravar. Tá. Ficar feliz, né? Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e sim, o que está escrito no título não é uma mentira. Vocês irão ver hoje um tipo de análogo horror ou até mesmo algo do jogo Pac-Man, só que totalmente macabro, uma versão do jogo totalmente inesperada. Com isso, apresento a vocês o que seria a verdadeira história do Pac-Man. O vídeo se inicia e nós vemos um tipo de propaganda para o jogo Pac-Man. É dito que se você está cansado de jogos velhos e antigos sem graça, que você jogue o Pac-Man, pois está com novos personagens, comidas gostosas e, claro, o Pac-Man. Nesse momento, nós vemos que a tela fica mudada e nós vemos um Pac-Man um pouco mais escuro, sombrio, e ele diz: "Eu sei que você pode me ouvir." Dessa forma, nos é mostrado um menu. Nós começamos uma gameplay de Pac-Man, onde tudo aparentemente está normal, até este momento. If all my friends in the game keep dying, then what's the point? 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 Essa não. You really thought you could kill me? Ghosts can't kill me anymore. I am immortal. And now you're next. Caraca, Pac-Man de alguma forma se transformou em um tipo de criatura totalmente medonha que mata todos que ele encontra pela frente, o que é um pouco irônico com o Pac-Man original, ou ao menos aquele que conhecíamos, já que normalmente no jogo o Pac-Man acaba sempre no final do mundo, ou seja, o fim do jogo, quando ele acaba encostando em um dos fantasminhas, assim tendo que iniciar todo o jogo novamente. Mas agora, ele que está finalizando os mesmos fantasmas, após essa matança, esse momento cruel, ele também acaba falando que ele é imortal e que é tolice tentar matar ele. Temos uma grande informação: o Pac-Man é imortal. Mas será que não existe nenhuma forma de acabar com esse monstro? Vamos continuar. Nos é mostrado agora, um dia depois desse ocorrido, os fantasminhas estão se escondendo em alguns tipos de caixas para tentar ao menos sobreviver daquela criatura. Um dos fantasmas pergunta o que eles devem fazer, se eles têm algum lugar para ir, e um deles acaba respondendo que tem um local, que seria o mapa da floresta. Os três fantasminhas vão juntos, o vermelho, o azul e o verde. Mas enquanto caminham, novamente uma coisa inesperada acontece. Eles encontram uma criatura. Não é o Pac-Man, mas começa a conversar com eles. Essa criatura aparenta ser um tipo de bruxa. Basicamente, ela diz que sabe que essa criatura, o Pac-Man, agora é um ser imortal e que ela pode dizer como isso aconteceu. Então, ela começa a contar a história do Pac-Man. He ended up like this in the first place. There once was a normal Pac-Man. Nothing about him was unique. He just followed the rules of the game and played them normal. Anyway, Pac-Man had lots of friends that he loved. He loved everybody, except ghosts. Ghosts hated Pac-Man, yes, and Pac-Man hated ghosts. One day, when the game had started, a Pac-Man lost the game, meaning he had died. Eventually, the ghosts killed all the Pac-Man but 3. Including Pac-Man. One Pac-Man died, and the other died in Pac-Man's face. After that, Pac-Man was traumatized. They then went mad and turned evil. His power was so strong it glitched the game to have better graphics. Pac-Man was bloodthirsty and just only wanted revenge. O frio nem chegou e assim a gente então pegou foi assim que aconteceu. Novo Cristina de Congés. Agora Pac-Man was entendi. bloodthirsty and just only wanted revenge.
Ok, então parece que o Pac-Man se tornou essa criatura maligna por algum motivo de raiva pelos próprios fantasmas, esse rancor que ele guardava de cada um deles. Outra coisa que é bom mencionar é o Peraí, fato galera, que rapidamente um eu momento tenho específico do vídeo piscou na tela. Tá, agora eu voltei. Com isso, eles saem daquele local rapidamente. Pelo caminho, eles começam a conversar entre si, se perguntando se o que a bruxa falou realmente é confiável, já que tudo que ela falava soava muito estranho e até mesmo macabro. Durante o caminho, a atenção de todos eles acabam sendo mudada, já que eles ouvem um tipo de barulho alto. E rapidamente eles decidem que tem que sair dali o mais rápido possível, já que pode ser a criatura. Andando mais um pouco, eles encontram um tipo de casa abandonada. Rapidamente, eles entram para tentar se refugiar. Quando entram, percebe que tudo está muito escuro. E então, um dos fantasmas acaba pedindo para o fantasma vermelho utilizar a sua lanterna. E ele diz que vai fazer isso, mas nesse momento, um dos fantasmas diz que acredita que a criatura talvez esteja ali. Quando a lanterna é acesa, nós vemos um dos fantasminhas sendo o fantasma roxo totalmente estraçalhado. Nesse momento, enquanto eles ainda olham ao redor, a lanterna acaba ficando sem bateria ou simplesmente não funciona. E com isso eles começam a entrar em desespero. Mas um dos fantasmas diz que tem um isqueiro. Rapidamente acendendo, eles continuam procurando as coisas e acabam encontrando uma arma. Mas juntamente com a arma, veio também outra coisa, o Pac-Man. Ele rapidamente começa a atacar eles. A criatura chega muito perto de finalizar mais um dos fantasmas, sendo o fantasma vermelho, mas por pouco não consegue, já que o fantasma azul acaba espantando ele com alguns tiros. Após se acalmarem um pouco, eles percebem um tipo de rádio e começa a falar algumas coisas. Hello. Can anybody hear me? Listen, it's been about 7 hours since the incident, and I think me and my crew are the only ones around. Listen, I don't know what that monster is, but it needs to go. If anyone is out there, please come to us. We have plenty of food and guns, so just come. If you're out there, wait, what was that? Yo. Peraí, galera. It's inside the building. Também é bom mencionar que o fantasminha verde durante isso acabou encontrando uma granada e pegou ela. Continuando, o fantasma vermelho acaba encontrando finalmente um interruptor e liga a luz. Mas nesse momento, ele percebe que está sozinho e que a criatura ainda estava lá. Quando o Pac-Man está prestes a finalizar, o fantasminha verde, o fantasminha azul consegue proteger ele, mas isso acaba custando a sua própria segurança. E é dessa forma que o fantasma azul recebe vários golpes, quase indo de F. E a mesma coisa também acontece com o fantasminha verde, pois ele tenta parar a criatura utilizando aquela granada de antes, mas infelizmente não funciona. No meio de toda a bagunça daquela granada, acontece algo. A promoção Bebê Johnson's voltou. Mande o vídeo do Vai. Ai. Tá parecendo o lobo. Au. Ele morre. Ai. O Pac-Man parece que consegue ser finalizado pelo fogo. Quem diria, hein? Vocês acham semelhante com algo? Continuando. Após ele começar a queimar naquelas chamas, ele começa a dizer algumas coisas. Por que isto é tão longo? Eu preciso me lembrar. Não irei mais morrer como antes. Eu preciso continuar matando todos os fantasmas. Acorde. Provavelmente isso é falando pelo fato que o Pac-Man sempre acabava sendo finalizado pelos próprios fantasminhas. E agora ele tem esse objetivo de caçar todos eles. E dessa forma ele faz esse discurso consigo mesmo, dizendo para ele acordar, já que ele não pode ser como antes, aquele que sempre morria.
Com isso, o Pac-Man consegue retornar. Assim que os fantasminhas sobreviventes percebem isso, eles dizem que tem que sair dali o mais rápido possível e eles vão para o sistema de configuração. O fantasma vermelho, sem entender muito bem o motivo, pergunta do porquê eles têm que ir para o local de configuração. Então, o outro fantasma diz que a única saída é deletar o jogo. Bem, eles devem estar pensando em fazer isso, já que talvez assim seja a única forma de manter esse monstro totalmente preso. Mas enquanto eles estavam tentando se aproximar daquele local, o Pac-Man chegou antes que eles pudessem prever. E ele acaba tentando engolir o fantasma azul. O fantasma azul fica pedindo socorro, dizendo que ele não vai aguentar aquilo por muito tempo. Mas infelizmente, ou felizmente, o Pac-Man consegue comê-lo. Mesmo com a perda do seu amigo, o fantasma vermelho consegue fugir. Ele vai para a área de configuração. Mas é claro que ele não está em paz. A criatura o segue. O fantasma vermelho, enquanto corre da criatura, acaba finalmente encontrando o botão. Aquele que irá fazer com que o jogo seja deletado. Mas então o Pac-Man faz algo totalmente macabro. Ele cospe de propósito o corpo do amigo do fantasma vermelho, só para que ele veja o que sobrou daquele ser. Após ver essa situação totalmente macabra, o fantasma vermelho aperta o botão, assim deletando tudo, inclusive ele mesmo. Não, mas eu quero suave. Bem, temos algumas coisas a dizer. Eu gostei da forma que o final foi retratado, já que, de certa forma, não dá para tentar fazer uma continuação dessa obra. Então podemos pra dizer fazer que assim, ó. realmente esse é o único episódio. Sobre a história em si, Eles eu achei conseguiram uma ideia fazer- até que bastante criativa utilizar o Pac-Man para fazer um analogue horror. Mas como vocês sabem, tem analogue horror para tudo. Da Peppa Pig, Galinha Pitadinha e agora do Pac-Man. De toda forma, A eu Peppa não Pig, achei tem uma da história Peppa ruim. Pig? Até que foi interessantezinha. Eu só achei Não que foi, não. poderia ter algum Foi motivo a assustado. mais para o Pac-Man se tornar essa criatura horrenda. Mas não podemos esperar tanta coisa assim, já que querendo ou não, Pac-Man é um jogo bastante simples. Então não tem como realmente criar a melhor história. Mas de toda forma eu gostei das coisas que foram retratadas. Não foi um tipo de cópia descarada ou simplesmente muito inspirada em uma obra do Fox Animations. E sim uma coisa mais voltada pro original. Tá, esse foi o Eu gostei vídeo. de como foi Foi. retratado. Tchau.